Olá, queridos amigos, estamos aqui de volta com o canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma satisfação tê-los aqui, né? Seja ao vivo, nesse exato momento, seja na gravação. E nós, no dia de hoje, estaremos comentando sobre um vídeo até um pouco antigo, tem cerca de 9 a 10 anos, do médium e divulgador espírita José Raul Teixeira. Nós publicamos esse vídeo recentemente no nosso canal, já o conhecíamos, mas achamos pertinente, inclusive, adicioná-lo, né, à lista de vídeos aqui do canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Então, hoje nós faremos uma espécie de react, né, a fala do José Raul Teixeira, que nós achamos muitíssimo interessante ser comentada, ser aprofundada, uma vez que nós já estamos nessa empreitada de alerta há muitos anos. Começamos aí, digamos assim, no ano de 95 aproximadamente, nessas pesquisas, e em 97 nós publicamos, através da editora M de Capivari, em São Paulo, o livro Ramatiz Sábio, Pseudo-Sábio, aprofundando os alertas realizados por José Raul Teixeira, por Herculano Pires, há muitos anos antes, né, na década de 50, 60 e 70, onde Herculano Pires, volta e meia, na sua coluna, onde ele assinava Irmão Saulo, ele fazia esses alertas sobre o espírito Ramatiz e também sobre a literatura mediúnica de maneira geral, que já começava a dar mostras aí do caminho que iria trilhar. Claro que anteriormente nós já padecíamos do problema do rustanguismo, através das obras da Federação Espírita Brasileira, boa parte delas já direcionadas para a divulgação do rustanguismo como sendo algo completamente favorável ou compatível com a doutrina espírita em si, né? Algo que também muitos confrades ao longo do tempo foram se dedicando a esclarecer e a desmascarar, né? Por nossa vez, nós procuramos aí nos aprofundar em relação ao espírito Ramatiz, assim como continuamos esse nosso trabalho em relação a muitos outros desvios que vêm surgindo ao longo do tempo. E verificamos que eles têm aumentado, né? Ao mesmo tempo que vem crescendo, isso é muito bom, aí é boa notícia, uma nova mentalidade, né? Uma mentalidade onde realmente se faz um resgate, se procura resgatar o pensamento kardeciano, a doutrina espírita em suas obras fundamentais, toda a obra de Allan Kardec, uma vez que essa tem todos os princípios da doutrina muito bem fundamentados, com o auxílio, supervisão do Espírito da Verdade, né, de toda a pleiade de espíritos superiores que assessoraram Allan Kardec, e o próprio método kardeciano de garantir, né, tudo aquilo que está sendo ali exposto através do método da concordância universal, da universalidade, se levar em conta a universalidade dos ensinos dos espíritos, algo que vem, né, sendo abandonado já há um bom tempo, assim como também a boa parte do método kardeciano de trabalhar, né? Assim como também se tem relegado, né, boa parte do movimento tem relegado Kardec a uma figura acessória, né? Mas, de qualquer forma, temos aí boas notícias, que é o crescimento, nós temos comentado isso, nós temos observado, melhor dizendo, isso tudo, que é o crescimento dessa mentalidade de resgate do espiritismo através do maior estudo, de um aprofundamento do estudo das obras fundamentais da doutrina espírita, principalmente aqui pela internet de maneira geral, né? Só que, paralelamente a isso, nós temos ainda que conviver com muitos indivíduos e com muitos grupos que não têm esse compromisso, né? Eles estão atrás de outros interesses que nós, inclusive, iremos comentar aqui, mesmo que brevemente, ao longo desse react em relação à fala do José Raul Teixeira, que é um médico que nós temos grande admiração, grande respeito, né, pela honestidade com que ele faz o seu trabalho. É um conterrâneo nosso aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, já o encontramos, isso antes de ele ter alguns problemas de saúde,
ele costumava caminhar normalmente, fazer o seu Cooper, as suas caminhadas, aqui pela cidade, sem qualquer tipo de estrelismo, nunca teve essa postura de se esconder, de ser uma pessoa inacessível, né? Tem aqui o seu centro muito bem conceituado aqui na cidade, que é a Sociedade Espírita Fraternal ou Fraternidade, não me recordo bem agora no momento, né? Estivemos lá poucas vezes, porque estivemos fora da cidade muitos anos, mas até pretendemos fazer lá uma visita ao centro onde ele ainda comanda lá, apesar dos seus problemas de saúde, no qual, inclusive, vem se recuperando muito bem, né? Então, tivemos a oportunidade de estar com ele e oferecer a ele o livro Ramati Sábio Pseudo Sábio, que ele muito cordialmente, muito simpaticamente agradeceu a oferta e disse que, naquela ocasião, falou que nós deveríamos escrever mais, continuar com o nosso processo aí de produzir mais material escrito. Foi o que nós fizemos, né? Depois montamos um site onde nós começamos ali a colocar uma série de artigos que acabaram se tornando, né, o livro Espiritismo versus Ramaticismo, onde nós continuamos aprofundando as nossas pesquisas e falando, inclusive, sobre outros assuntos relacionados à doutrina espírita também. Mais recentemente, escrevemos o livro Atlântida, um mito em uma perspectiva espírita científica, e também, bastante recentemente, nós escrevemos um livro em parceria com o Éric Pacheco e com o Lucas Berlanza, tendo como prefaciador o Marco Milani, né, da USE de Campinas, onde nós falamos aí sobre o espiritismo e os seus inimigos, né, onde nós falamos sobre a questão mesmo da tentativa de politização do movimento espírita, de ideologizar o espírita, né, que vem ocorrendo por aí. Né? Um livro bastante também interessante, que nós já colocamos aqui umas 2 lives, né, que nós fizemos de divulgação, e lá vocês vão encontrar o link, né, os links, aliás, para vocês adquirirem essa obra, tanto online quanto a obra física, por um valor realmente bastante baixo, o mínimo que nós conseguimos colocar, né, estabelecer para que todos possam ter acesso a isso aí. Então, nós estamos em várias frentes, né, amigos? Quem nos acompanha vê que nós estamos em várias frentes aí de luta pela coerência doutrinária, né? Alertando em relação ao ramaticismo, alertando em relação ao rustenismo, alertando em relação ao chiquismo, né? Estamos aí com um programa Polêmica Espírita pela Rai TV, né? No YouTube, onde nós estamos alertando aí sobre essa questão, né, da imposição de uma ideia, de uma tese de que Chico Xavier foi Allan Kardec, que, ao nosso ver, é uma tentativa aí de exagerada, né, de se idolatrar a figura de Chico Xavier, que merece todo o nosso respeito, mas é realmente algo muito exagerado, uma vez que nós estamos vendo aí alguns interesses em que essa ideia seja propalada para que um grupo de indivíduos, de certa forma, domine doutrinariamente os rumos do movimento espírita, porque na medida em que eles nivelam Chico Xavier e Allan Kardec, tudo que eles criarem, né? Porque é uma criação, porque eles ficam nessa história de o Chico Xavier me disse, né? Já fizemos até um estudo em conjunto também com outros amigos sobre isso. O Chico Xavier me disse, o Chico Medicismo, né? Como foi apelidado. Quer dizer, eles então acabam estabelecendo o que é doutrinário e o que não é, porque se Chico Xavier é Allan Kardec e eles dizem, né, ouvir de Chico algumas coisas, então eles têm a última palavra do codificador sobre uma série de assuntos doutrinários, e aí com isso eles acabam tentando monopolizar, né, a doutrina em torno deles mesmos, e aí todas as benesses que derivam disso aí, que é a venda de livros, né? Já existe uma editora que fica 24 horas aí em torno dessa questão de Chico Xavier, né? Como se não houvesse mais nada na doutrina espírita.
né? Nós reconhecemos a importância que teve o médico Chico Xavier, né? Um trabalhador incansável, mas mesmo nessas obras nós encontramos vários problemas, né, questões ainda muito em aberto em relação à doutrina espírita, algumas até de cunho fantasioso, e até uma certa influência do rustenismo, uma vez que o espírito mentor de Chico Xavier foi um espírito que chancelou as obras de Rustem todo o tempo, sem contar a questão do chamado Anjo Ismael, que também nós comentamos já nesse canal. Então, aqui no canal, pessoal, Arthur Azevedo, Difusão Espírita, vocês encontram farto material, né, acerca de todas essas tendências aí do movimento espírita. Nós falamos do romanticismo, falamos do rustanismo, falamos dessa tentativa de ideologização do movimento espírita, né? Enfim, falamos a questão desse grupo de indivíduos aí que, inclusive, eles se auto-intitulam chiquistas, tá? Nós não estamos falando isso de maneira pejorativa, né? Um deles, que inclusive escreveu um livro, se colocou mesmo, né, no seu próprio livro, está lá escrito como chiquista, né? Vocês podem, inclusive, ver no nosso último Polêmica Espírita, o sexto Polêmica Espírita, que isso, inclusive, é comentado pelo pesquisador espírita Paulo Neto, né, onde eles efetivamente se colocam, né, como chiquistas mesmo, né? Então já se abandonou o espírita para, né, o indivíduo se auto-intitular chiquista, que é um movimento paralelo à doutrina espírita, né, paralelo ao espiritismo, né, o que é efetivamente muito grave, muito preocupante, porque a figura de Chico Xavier era uma figura muito querida pela maioria das pessoas, né? Então eles se utilizam do nome de Chico Xavier como uma fachada para atrair as atenções e com as atenções atrair os lucros, atrair aí as atenções para as suas atividades em torno da venda de livros, enfim, uma série de outros adventos ou eventos aí em torno da própria atividade que eles exercem, né? Então, é uma maneira, assim, um pouco indireta de você levar vantagem, né, em relação a alguma coisa dentro aí do movimento espírita, que é muito preocupante, que é, inclusive, e que foi comentado pelo Raul Teixeira nesse estudo, né, feito cerca de 9, 10 anos atrás, essa palestra realizada por ele, que nós iremos comentar aqui, né? Claro que pode ser que em algum ponto ou outro, né, nós tenhamos alguma discordância de como que poderemos fazer esse controle, né? Isso é algo realmente que se encontra em aberto, mas eu acho que no geral, eu acredito que no geral, aí 95% do que o Raul Teixeira diz realmente é muito acertado, né? E nós temos que levar muito isso em consideração, porque é uma pessoa que esteve e está ainda muito ativa no movimento, apesar de ter diminuído o passo, né, o ritmo em relação ao problema de saúde que teve, que ela inclusive foi relativamente sério, mas que, como eu disse anteriormente, ele vem se recuperando e vem já na sua casa espírita, na CEF, né, como é conhecida aqui em Niterói, vem retomando seus trabalhos como divulgador, e que sempre foi muito honesto no seu trabalho, né? Então vamos aqui dividir com vocês a tela, né? Para que a gente possa então ver, né, e comentar e acrescentar alguma coisa, né, ao que o Raul Teixeira falou, conforme a nossa experiência e conforme também a atualidade, porque algumas coisas mudaram de lá para cá, né? Novas táticas, novas estratégias, né, foram adotadas aí por aqueles que às vezes até inconscientemente querem ver a derrocada do espiritismo, né? Isso vem sendo alertado, inclusive, por vários espíritos, de que às vezes certos indivíduos, de maneira inconsciente, acabam contribuindo para que o espiritismo passe, inclusive, a uma posição de ridicularização perante a opinião pública devido ao conteúdo bizarro, né, que nós encontramos na maior parte deles, né, do que é divulgado por essas pessoas, infelizmente, né? Então vamos lá, vamos
assistir e dando as nossas pausas para fazermos os nossos comentários. Acompanhe aí conosco. O que dizer sobre a recente publicação em massa de obras psicográficas? A questão da proliferação das obras, ela corresponde a esse momento espertalhão, porque passa o mundo e porque passa o nosso Brasil. E o movimento espírita, pela qualidade dos espíritas, não poderia ficar indene a essa invasão. Perceba o termo forte que ele se utiliza, né? Esse momento espertalhão. E realmente o termo é esse, né? As pessoas que espertamente, no sentido realmente pejorativo, negativo, né, se utilizam da ignorância no sentido de desconhecimento de boa parte dos espíritas, sobre as bases da doutrina para lançarem as suas ideias, as suas fantasias, né, e até mesmo os seus interesses financeiros, né, na venda aí, na propagação de livros e estudos pela internet, em alguns casos tem os canais monetizados aí, né? E ainda se utilizando de termos como espiritismo raiz, né? Como se estivessem efetivamente divulgando a mais pura doutrina espírita, enquanto estão ali enganando uma série de indivíduos que, infelizmente, sem se aprofundarem, sem terem conhecimento da doutrina espírita, acabam caindo nesses verdadeiros golpes, né, aplicados por indivíduos que não têm compromisso algum com a doutrina espírita. Bem, o Sérgio Mal, nosso amigo aqui da região, né, nós conhecemos já há muito tempo, vem participar aqui da nossa live dizendo o seguinte: má fé em detrimento da divulgação séria e correta do ensino dos espíritos, embasado em leis naturais. Exatamente, Sérgio, é bem isso mesmo. Existe sim os ingênuos, mas existe sim, infelizmente, né, muita má fé em nosso meio, como existe no mundo, né? O movimento espírita, ele é composto de seres humanos. Não é porque o indivíduo se diz espírita que ele efetivamente vai estar realmente de boa fé. Ele pode estar se utilizando apenas como um rótulo, né? Porque ele vê ali uma oportunidade para satisfazer alguma necessidade, algum interesse seu. Ele está pensando somente em si. A doutrina, como as pessoas vão aprender, se vão aprender certo ou aprender errado, isso não é problema deles, segundo eles, né? Não é problema deles. Isso aí, e que se dane os outros. O termo é bem esse, né? Não estou nem aí, eu quero mesmo é tirar vantagem da situação, né? Me digam aí se o som está ok, se o som do Raul Teixeira aí está ok, acredito que sim, né? Qualquer problema é só me avisar aqui pelos comentários, tá bom? Vamos continuar então, e o Raul Teixeira fala da qualidade dos espíritas, quer dizer, a maioria daqueles que se dizem espíritas, a maioria das vezes são meros simpatizantes, são pessoas que mal leram as obras de Kardec, mal se aprofundaram, quando leem, não estudam, não prestam atenção, pulam, né? Às vezes só se dedicam ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais vendido, que é um livro espetacular, só que ele não abrange todos os aspectos da doutrina. Ele abrange justamente a questão das leis morais, só que o Espiritismo vai além disso, né? Ele trata de questões filosóficas e questões científicas, né, que muitas das vezes não são abordadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma tentativa aí que algumas pessoas fazem de tornar o Espiritismo uma religião dogmática, uma religião de fé cega, onde você elege um determinado livro para ficar lendo e relendo, enquanto que o conhecimento que a doutrina espírita proporciona é muito maior. Beleza, o Sérgio Mar nos disse que a imagem e o som estão ok, perfeito, agradecemos aí ao nosso amigo Sérgio, e vamos continuar aí com a fala do José Raul Teixeira. Os espíritas costumamos ser muito generosos com o chapéu do espiritismo. Exatamente. Quer dizer, o que hoje os espertalhões, segundo o próprio Raul Teixeira menciona, fazem é o seguinte:
Olha, você tem que ter a sua mente aberta, não pode ficar só em Kardec, você tem que levar em consideração outras coisas. É claro, minha gente, né, que nós não somos daqueles que proibimos a leitura de nada, seria algo impossível, nós não temos esse poder, ninguém tem esse poder de proibir a leitura de nada. A questão é que nós podemos ler tudo e devemos reter o que é bom. Só que o que é bom para alguém que não tem profundidade na doutrina espírita? Qualquer coisa é boa, porque ele não tem parâmetro. Agora, se o indivíduo conhece bem as obras fundamentais da doutrina espírita, opa, aí já a coisa já muda. Aí ele já tem parâmetros para analisar se a obra do espírito X ou do espírito Y é boa ou não é. Para analisar se aquele médium está sendo efetivamente sincero na sua manifestação ou não, ou se é apenas um teatro, uma mentira, né? Algo que ele cria, né? Porque agora o modismo é a pessoa para adquirir respeitabilidade dizer que é médium. Ah, eu sou médium. Ah, mas porque eu fiz uma viagem astral. Ah, mas porque eu sonhei, porque eu me emancipei, eu tenho esse poder, eu tenho essa capacidade. Ah, porque eu recebo o espírito X e Y, que é de alta envergadura. Ah, porque o meu mentor é um apóstolo, né? Já tem até dizendo ali que tem como mentor espiritual um apóstolo de Jesus, né? Quer dizer, isso são só estratégias, pessoal, para convencer os incautos. É para adquirir uma respeitabilidade que ele sabe que não tem, porque ele não tem conteúdo. Então, como falta conteúdo, ele tem que apelar para o sensacionalismo, ele tem que apelar para nomes importantes, dizer que o mentor é um apóstolo, que ele teve contato com Jesus em outra encarnação, que ele foi filho de Allan Kardec numa outra encarnação, que ele lembra que foi um grande sacerdote em Atlântida, né? E aí começa a inventar histórias de um continente que nem sequer existiu, que é um mito, né? Então, perceba que cada vez mais as histórias vão se avolumando, né, de modo esses indivíduos angariarem maior respeitabilidade, porque se for mesmo avaliarem pelo trabalho que exercem efetivamente em prol da doutrina espírita, não vai sair nada dali, é zero praticamente. Né? Então, eles exploram essa questão do sensacionalismo, do maravilhoso, do sobrenatural, do fantástico, do aterrador. Aterrador por quê? Porque exploram, por exemplo, questões sobre transição planetária, porque daqui a alguns anos, pessoal, a coisa vai mudar completamente, que vai acontecer isso, que vai acontecer isso, com esse profetismo aí, que às vezes é um profetismo que fala sobre catástrofes, mas às vezes é um profetismo otimista demais. O que nós temos aí no movimento espírita hoje? Nós já fizemos várias lives sobre isso, vários estudos sobre isso, aprofundando isso daí. Ah, aqui em 2057 vai começar o processo da regeneração do planeta, enfim, eles mudam conforme, né, conforme as críticas, porque inicialmente, em 2057, nós já estaríamos regenerados, né? O planeta já seria o planeta de provas, um planeta em regeneração. Mas aí já mudaram, viram que não dá tempo, né? Porque faltam aí poucos anos, 3 décadas, e não daria tempo, né? Mesmo porque muitos já foram em cima, né, dizendo, olha, pessoal, isso não tem sentido, né? Agora eles já mudaram a história, viu que 2057 vai começar o processo de regeneração. Então eles vão espertamente, né, moldando o discurso, tal como fizeram em relação a 2019. Eles asseveraram, e nós mostramos aqui, que 2019 não ia passar. Agora já pulou para 2057, porque eles disseram que teve uma reunião no mundo espiritual, onde, né, de urgência, porque aí Jesus foi apelar para uma espécie de moratória junto aos outros espíritos de uma elevação muito grande, para dar à humanidade mais um tempinho. E nós mostramos em vários estudos que é justamente isso que muitas seitas apocalípticas fazem quando as profecias deles, as previsões deles não dão certo. Eles criam uma história que não tem como você verificar se é verdadeira ou não, né, para justificar o erro e colocar o problema para mais adiante, colocar a previsão para adiante. Então, eles, né,
se utilizam disso daí. Quer dizer, como Raul Teixeira, um movimento de espertalhões. Né? Pessoas que acham que podem enganar a todos. Vão enganar muita gente, têm enganado muita gente, mas não vão enganar todos e nem enganar todo o tempo. Né? Então, nós estamos de olho aí, não temos razão para atacar ninguém individualmente, mas temos um compromisso que já vem se estendendo aí há quase 30 anos, que é de efetivamente propagar, né, a doutrina espírita, mas também ficarmos aí de olho, junto com muitos outros confrades nossos, em relação aos rumos do movimento, porque senão daqui a pouco o movimento vira uma bagunça e como é que fica, né? Como é que fica o espiritismo, a doutrina espírita perante isso daí? O Sérgio Mário nos faz um ótimo comentário novamente. Ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, né? Aí se referindo ao preceito, né, evangélico. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Exatamente, né? Poder ter acesso a essas coisas? Nós podemos assistir tudo, nós podemos assistir ler todos esses livros descompromissados com a doutrina, nós podemos assistir tudo que vem na internet, mas convém que nós sigamos cegamente o que está sendo ali dito, né? Passivamente aceitando essas coisas como sendo realidades. Aí cada um vai verificar se convém ou não. Nós acreditamos que não convém, porque vai ser uma perda de tempo, né? Vão confundir principalmente os iniciantes da doutrina, confundem até os mais experientes, não vão confundir os neófitos, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa sendo repetida tantas vezes, eu falo, opa, então é verdade. Né? Então eles ficam insistindo nas informações entre aspas, né? Porque não tem nenhum compromisso com a verdade, e daqui a pouco até a gente, pô, será que é isso mesmo? Né? Então agora nós que estamos na doutrina aí desde sempre, agora imagine aquele que chegou ontem, vai acreditar piamente em todas essas bobagens que estão aí, né? Então vamos lá, continuando com Raul Teixeira. Temos aceito tudo que aparece. E por que isso, meus irmãos? Temos que lavar essa roupa suja. Uma vez que estudamos pouco o espiritismo ou nada, ficamos sempre atrás de novidades. Exatamente, Raul Teixeira fala aí algo que Herculano Pires já falou, né, diversas vezes no passado. A questão dos novidadeiros, sejam eles encarnados e principalmente os desencarnados. Inclusive o espírito Ramatiz, se é que ele existe mesmo, né, foi chamado de novidadeiro por Herculano Pires, porque ele vinha trazendo informações, né, estranhas ao espiritismo, justamente com o intuito de atrair. Depois nós aprofundamos nossos estudos e vimos que são cópias, né, do que diz a teologia, do que ensina a teosofia, né, porque o médium Hercílio Mais, se é que era médium mesmo, era um grande admirador da obra de Helena Blavatsky, que achava, isso ele chegou a declarar por várias vezes, inclusive por escrito, que ele achava, né, que ele considerava que o espiritismo deveria absorver os ensinos do orientalismo, inclusive da teosofia. Então a gente percebeu que os livros atribuídos a esse espírito Ramatiz nada mais eram que cópias de obras antigas da teosofia, né? Então tínhamos ali e vendeu muito, né? Virou uma verdadeira coqueluche os livros Ramatiz, porque traziam essas novidades, né? Previsão de catástrofe até o ano 2000, a questão de vida em Marte, enfim, uma série de informações, até então, que eram o espiritismo, o movimento espírita não tinha qualquer tipo de envolvimento, e aí ele veio trazendo isso daí, atraindo a atenção dos indivíduos que ficam atrás de novidades, como diz aí o Raul Teixeira. É como quem assiste a novelas. A gente quer sempre ver o próximo capítulo e ver como é que acaba. Mas isso não tem raízes. No momento em que os espíritas se respeitarem mais e conhecerem a doutrina espírita, eles próprios serão os avalistas dos livros que saiam.
Perfeito. Essa seria a situação ideal, pessoal, né? De que todo espírita pudesse ter esse discernimento. Só que nós não podemos pensar apenas naqueles que já têm esse discernimento. Há muitos, ao meu ver, que não têm esse discernimento ainda. Então, os que têm discernimento, um pouco mais discernimento, mais experiência, mais estudo na doutrina espírita, deveriam dar o exemplo. Como isso? Alertando em relação a essas obras. Quando forem dirigentes da casa espírita, fazendo evitar que a casa espírita ou aquela federação ou aquela federativa adquira esses livros ou faça propaganda desses livros ou tenha esses livros na sua livraria. Uns chegam a dizer, sim, né? Algumas pessoas têm algumas outras ideias, mas não se trata aí, e o Raul Teixeira vai tratar disso, de nenhuma proibição, mas apenas de procurar fazer cessar esse ataque, que nós julgamos como sendo um ataque realmente de espíritos encarnados e desencarnados contra a doutrina espírita, porque os absurdos são muito grandes. Não são questões filosóficas que a gente poderia debater, né, que estão em aberto, não. São informações completamente fantasiosas, sem amparo nenhum, nem na doutrina, nem na ciência, nem na razão, nem na lógica. Então, livros assim, obras assim, não deveriam ser sequer adquiridas, porque se elas não forem adquiridas, obviamente que as editoras vão começar a quê? A não publicá-las. E, né, ou então diminuir a sua tiragem. E aí menos livros serão colocados aí à venda. E aí menos pessoas vão adquirir, menos pessoas vão ser enganadas. Então não se trata de uma proibição, e fim de e sim de um ato de autoproteção. Né? É mais ou menos como atua o mercado. Né? O mercado age assim. Quando certos indivíduos, por exemplo, estão contra o encaminhamento, a política de uma empresa, o que geralmente se faz? Eles param de comprar os produtos daquela empresa. Né? Para que, né, como uma forma de protesto. Então, o nosso protesto deva ser assim. E cabe aos dirigentes, sabe, os livreiros e tudo, terem esse discernimento, não pensarem apenas no lucro. E muita gente está colocando o lucro acima dos interesses da doutrina, dos interesses do movimento espírita. Retirando-os de circulação ou dando-lhes ênfase. Enquanto as pessoas desconhecerem o que é que orienta a doutrina espírita, tudo que cai na rede é peixe. Exatamente. A fonte disso tudo, a causa disso tudo é o desconhecimento em relação à doutrina espírita. Então, na medida em que os centros, os divulgadores desprestigiam a obra kardeciana, inserindo obras descompromissadas com a doutrina, eles estão contribuindo para esse estado de coisas. Né? Fazendo com que aqueles que se aproximam da doutrina tenham de imediato uma ideia errônea acerca da doutrina espírita e daquilo que ela ensina, inclusive até dos seus postulados. Né? Então, realmente é uma questão de responsabilidade, né, que nós temos perante a própria doutrina espírita. Né? Então, não se trata aí, mas o Arthur, o fulano, o cicrano estão querendo tolher a liberdade das pessoas. Não, a liberdade vocês todos têm. O que nós estamos fazendo é uma convocação à responsabilidade, porque nós temos, como dissemos anteriormente, e muitos outros têm feito também esse mesmo trabalho, nos aprofundado nisso, nessa análise, e temos visto que os efeitos disso. Né? Temos analisado quais são esses trabalhos fantasiosos, alguns deles nós ajudamos a desmascarar, né? E temos visto que, infelizmente, muitos ainda caem nessa rede, né? Nessa rede da enganação, nessa rede da impostura, dessa rede de
de desinformação doutrinária, né? Eles trabalham com desinformação e não com informação, né? Infelizmente, não somos juízes de ninguém, mas temos todo o direito de não aceitarmos esse estado de coisas. Por que que essas pessoas têm direito de falar em tudo e nós não temos direito de falar nada? E é isso que justamente que o Raul Teixeira vai falar daqui a pouquinho. Prestem bem atenção. E quanto mais descomprometido seja o livrinho, o romancinho, mais o povo gosta. Porque também não faz nenhuma solicitação moral. Não nos leva a nenhuma mudança, não nos cobra nenhuma mudança. Exato, essa vem sendo, né, o mote, né, de livros que não trazem nada de aproveitável. Ficam só batendo em teclas do sensacionalismo, como já dissemos, informações sensacionalistas. Ah, porque eu sei que o espírito de Gandhi foi auxiliar Adolf Hitler em Plutão. Aí eu pergunto para você, em que isso vai mudar a sua vida? Essa informação agrega em quê? Ah, porque lá em Atlântida, não sei o quê. Novamente, isso vai agregar em quê a sua vida? Se Atlântida existiu, o que julgamos que sequer tenha existido, no máximo foi uma ilha, né, que sofreu alguns abalos em função de uma erupção vulcânica, se ela existiu, está lá no passado. Isso vai agregar em quê na sua vida? Absolutamente nada. Então, são obras feitas com o intuito de iludir, de desviar a nossa atenção para aquilo que é importante. O que é importante? O nosso melhoramento enquanto seres humanos. Livros que tragam inspiração para o nosso dia, que tragam conhecimento útil para o nosso proceder, para a nossa vida. E não essas revistas caras aí, fantasiadas de livro espírita. Por que a revista Caras, que aliás nem existe mais, né, mas vendeu muito na época que não tinha internet, o que ela fazia? Ah, para saber da vida do fulano. É a mesma coisa, as pessoas hoje em dia estão interessadas na vida do fulano, do cicrano, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E aí se descuram da sua própria vida. Ela sabe tudo sobre os outros, mas sobre si ela não sabe nada. Então, são obras e são abordagens que nós temos, principalmente hoje na internet, que efetivamente não agregam em absolutamente nada, nem com a doutrina, nem a doutrina, nem agregam a nós mesmos. Então, uma medida de fuga é também gostar dessa literatura descompromissada. Nós todos temos sido responsáveis por essa chuva de lodo sobre a nossa literatura espírita. Aplaudimos aí as palavras da Raul Teixeira, chuva de lodo, né? Quer dizer, é lixo, desculpem o termo, lixo travestido de divulgação doutrinária. Né? É de entristecer e de preocupar a todos aqueles que têm amor pela doutrina. Né? Então, realmente, e todos temos certa responsabilidade nisso. Né? Às vezes, até por nada fazermos, por cruzarmos os braços. Né? Muitos chegam, mas por que você vai falar nisso? Deixa, Deus sabe de tudo, o espiritismo vai prosperar. Pois é, eles deixam tudo para Deus e para os espíritos resolverem, enquanto nós temos a nossa responsabilidade, seremos cobrados por isso. Então, eu particularmente, assim como tantos outros, né, não somos o único de maneira alguma, estamos nessa empreitada de elucidação, sim. Quer dizer que nós sabemos de tudo? Não. Mas estamos convictos daquilo que nós já sabemos. E o que nós já sabemos? Como identificar o que é o que não é doutrinário. E a maioria ainda se aprofundou nisso, infelizmente. Né? Caem
nesse golpe, né, de obras ou de pessoas que se passam por espíritas sem serem. Estamos recebendo também a visita aí do Marcondes Moreira, nosso amigo aí de Paulista, em Pernambuco, que sempre nos acompanha. Um grande abraço também ao Marcondes. Continuemos aí com Raul Teixeira. Todos nós que damos lucros exorbitantes, os clubes de livro que não têm tido respeito com o espiritismo. Nós já dizemos isso também há um bom tempo, né? E dissemos já hoje, né? Que são empresas que estão aí. Claro que não somos desfavoráveis ao lucro. Uma empresa, qualquer que seja, tem que ter lucro para continuar sobrevivendo, para continuar podendo investir, para poder ampliar os seus negócios, para poder, enfim. O problema não é esse. O problema é a maneira com que elas estão intentando alcançar esse lucro, que é de qualquer maneira, descompromissadas com o objetivo que é da divulgação da doutrina espírita, como ela é, e não como alguns acham que ela é, né? Publicando esses romancezinhos água com açúcar, né? Publicando obras que não tem, que exploram esse fantástico, esse extraordinário, esse sensacionalismo barato, grosseiro, né? Então, Raul Teixeira chama a atenção para isso daí. Na sua maioria, eles querem botar livro todo mês o mais baratinho, para cobrar mais caro e ter lucro dos seus assinantes. Então, eles não examinam os livros. Duvido muito que os donos, os responsáveis por círculo de livros, de leitura, de clubes, leiam as obras que eles mandam para o povo ler. Eu também duvido muito, pessoal, que essas pessoas, eles pedem para o que nós verificamos é que se pede para algumas pessoas lerem o livro, e acredito que só se realmente for uma coisa assim, muito claramente aterradora que eles não vão publicar, né? Então, até existe em algumas editoras essa preocupação, mas talvez aqueles que fazem a crítica não estejam assim muito preocupados ou à altura de fazer esse trabalho, porque se tivesse, não teria tanta baboseira, tanto livro ruim no mercado, não é mesmo? Então vamos lá. O que interessa é quanto vende, quanto ganha. Então é óbvio que o espiritismo tem sido vítima dos espíritas de má qualidade, como temos sido nós. Respeitamos as grandiosas exceções, mas a massa dos espíritas tem gostado dessa coisa sem compromisso. A literatura clássica do espiritismo ninguém conhece mais. Delane, Denis, Flammarion, Botsana. Muita gente nunca ouviu falar neles. Isso a gente verifica, né? Na nossa vivência aí, tanto no terreno físico como no virtual. Às vezes, esses autores clássicos são mencionados e as pessoas sequer até podem ter ouvido falar, mas sequer leram qualquer obra deles. E são obras realmente de grande conteúdo, né? Ernesto Bozano, Gabriel Delane, né? Fazem parte efetivamente do trabalho, né, da época de Kardec. São praticamente contemporâneos de Allan Kardec, né? Estiveram ali na lida junto com eles. Então, o próprio Camille Flammarion, né, tem uma série de livros, enfim, né, esses autores clássicos aí que realmente têm grande conteúdo em suas obras. E, infelizmente, têm sido aí relegados a segundo, terceiro, quarto planos para dar ensejo aí a essa literatura tida como espírita, esses romancezinhos, né, que ele mencionou aí nesse estudo. As obras de Allan Kardec, pelo amor de Deus,
Muita gente conhece o evangelho de abrir ao acaso na hora do culto e ler o pedacinho. Infelizmente, essa é uma prática realmente danosa. Em vez da pessoa pegar o início, né, estudar desde o início, ela fica lendo picotado, né? É o tal livro de página. Torna as obras de codificação um livro de página. Ah, hoje eu vou abrir aqui ao acaso, né? O Espírito está aqui me guiando. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Isso é um puro misticismo. Você tem que ler do início ao fim. Existe uma concatenação do pensamento nas obras, né? Os assuntos, eles se entrelaçam, né? Então, isso se chama preguiça. Isso se chama falta de interesse que a maioria de nós temos por aquilo que efetivamente vai nos trazer conhecimento e maior responsabilidade, né? Eu acho que boa parte de nós sabe que maior conhecimento vai trazer mais responsabilidade, então aí acaba nem indo atrás do conhecimento para não ser mais responsável, né? Acredito que seja por aí. Mas nunca de estudar de cabo a rabo. Então, nós estamos abrindo o nosso movimento a esse surto de loucura. Loucura mesmo, pessoal. Nós poderíamos dizer até que tem um componente obsessivo nisso aí. Que tipo de obsessão seria? A fascinação. O que nós temos observado em diversos centros espíritas, ou que se dizem espíritas, é um processo profundo de fascinação, onde geralmente guiados por indivíduos encarnados, fascinados, que acabam trazendo outros para si, né, para sua fascinação. A moda de hoje é dizer, o indivíduo dizer, o médium dizer que está recebendo extraterrestres. E tem contato com extraterrestres. Aí os extraterrestres, quando você vai ver, trazem umas mensagenzinhas que, olha, pessoal, pelo amor de Deus, é de uma pobreza tão grande que a gente vê que ali jamais vai ter um espírito superior ali, jamais, né? Falam algumas palavras chavões, né? Algumas frases ali de cunho moral, mas sem profundidade nenhuma. São cheias de lugares comuns, né? Paupérrimas em conteúdo. Ah, mas é o espírito do ET, é o Sheiliana, não sei, aí tem uns nomes tudo doidos, né, por aí, né? E eu não tenho medo de citá-los não, pessoal. Porque na hora deles fazerem o que fazem com a doutrina, pode. Mas na hora de a gente dar nome aos bois, não pode? Que história é essa? Tem que haver um equilíbrio, né? Então, muito cuidado. Aí o que eles fazem, espertamente? Erigem alguma obra assistencial, de caridade. Pronto, esse é o passaporte que eles encontram para convencer a quem está em dúvida. Ah, não é possível. Aquele médium lá que recebe o ET tem uma obra assistencial fantástica, distribui 300 bolsas para indivíduos carentes. Ótimo, que continuem. Mas isso não pode ser o passaporte para ele enganar as pessoas de outro lado. Por outro lado, enganarem as pessoas. Então, quer dizer, se eu tenho uma obra caritativa, então eu posso falar o que eu quero? Eu não consigo entender esse vínculo. Mas a obra caritativa é para ele aparentar ser moralmente evoluído, digamos assim, como o pessoal gosta de dizer, né? Ah, ele faz tanto bem, não é possível. Gente, é possível. Eu já venho estudando a questão das seitas, não só seitas que envolvem o espiritismo, seitas por aí, no mundo afora, onde nem existe quase espiritismo, enfim, cuja tática dos seus líderes é justamente manter ou organizar alguma tarefa, algum trabalho na caridade. Porque eles sabem que vai ser, como falamos anteriormente, um passaporte para as pessoas acreditarem nela, acreditarem que ela é uma pessoa idônea, né? Então, não caio nessa.
Somos contra a pessoa erigir uma obra caritativa? É claro que não, óbvio que não. Só que, às vezes, aquilo pode estar encobrindo algo que é muito ruim, né? Anos atrás tivemos um escândalo aí com uma grande organização, né? Inclusive que fica ligando para as pessoas para pedir donativos, em que a gente verificou que o líder organizava da seguinte maneira, que 10% dos donativos iam para essa instituição, 90% iam para ele. Aí o que descobriram? Que ele tinha carrão, mansão, carro importado lá, Mercedes, Rolls Royce, não era coisa pouca não. E aí essa instituição inclusive teve até em dificuldades um tempo aí. Parece que agora já, não sei se realmente melhorou, se corrigiram isso daí ou se foi esquecimento, né, porque o povo não tem uma memória lá muito boa, né, logo esquece dos problemas, né. Bem, o Marcondes Moreira nos manda aqui um abraço, né, e fala o seguinte: "É verdade, professor, alguns centros estão até adotando rituais e imagens de escultura de outras religiões. Esse é um outro problema, também está dentro do problema maior que é desse processo aí de sincretismo religioso, né. São indivíduos que ainda têm as suas crenças passadas e que querem, de qualquer forma, misturá-las com a prática espírita. E a gente sabe que não, isso não é possível, né. É possível você fazer sim, mas vai estar errado, vai estar contra aquilo que a doutrina, nos diz que seja razoável em termos espíritas. É um crime? Não é. Não é, só que isso acaba desviando, né, pouco a pouco, né, dos objetivos do espiritismo, que é justamente nos descondicionar disso tudo. É fazer com que nós, entendamos e sintamos Deus em espírito e verdade. Deus ou os espíritos ou os espíritos que já mais evoluídos, digamos assim, mais aperfeiçoados, não estão ali naquela obra de escultura. Ali uma representação material. O espiritismo quer que justamente nos descondicionemos desse atavismo de achar que as coisas espirituais podem ter alguma coisa a ver com as coisas materiais, com esculturas, com amuletos, com talismãs. Quem acha isso ainda está atrasado nesse sentido. Está achando que dali vai se originar alguma coisa boa, e não vai se originar nada. Um amuleto não vai ter nenhum tipo de influência sobre a sua vida. Isso é uma superstição que vem lá do passado. O espiritismo vem justamente para também nos descondicionar, nos mostrar que isso não tem nenhuma razão de ser, né. Estão querendo forçar aí o movimento espírita a ser uma cópia de outras doutrinas, de outras religiões, né. Então vamos lá, continuando aí com Raul Teixeira. E depois ficamos aflitos. Mas vamos pensar qual tem sido a nossa contribuição para a elucidação geral, para a elucidação nossa. Kardec é muito claro ao dizer que se uma obra tiver um ponto duvidoso, toda a obra está comprometida. Exato, essa é uma fala de Erasto, né? É preferível rejeitar 10 verdades a ter que aceitar uma única, uma só mentira. E Kardec nos fala de que nós devemos ser severos na análise de toda e qualquer mensagem, venha de onde vier. E é isso que acontece no movimento espírita? Não é. Ah, não, porque a mensagem vem do médium X. Ah, não, mas uma mensagem vem do médium Y, então tem que ser verdadeiro, né? Foi esse o critério que Kardec se utilizou? Por acaso existe um livro dos médiuns dizendo que existe médium perfeito na Terra? Não, a resposta é não. Está bem claro no livro dos médiuns. Não há médium perfeito na Terra. Há sim, e olhe lá, em outras palavras, né? Estou aqui colocando mais no popular. Há sim, e olhe lá, os menos enganados. Então, todo e qualquer médium pode ser enganado.
Sem contar a questão do animismo, né? A questão da influência do próprio médium naquilo que está psicografando, que ele está ali transmitindo, a sua influência, as suas ideias, o seu psiquismo. Por isso que nós devemos estar atentos a todas as obras, venham de onde vier. Pode ser do médium X, do médium Y, por mais conhecido que seja, por mais bonzinho que aparente, tem que passar pelo crivo da razão, o crivo da lógica, o crivo da ciência, o crivo que a própria doutrina determina. Mas não, médium virou hoje autoridade doutrinária. E há médiuns que sequer conhecem bem o espiritismo. E aí, como é que fica? Ele, porque é médium, passa a ter o conhecimento do espiritismo, sendo que são coisas que se desenvolvem de maneira completamente diferente. O conhecimento é pela leitura, pelo estudo, a mediunidade é pela prática, sendo que tem um componente orgânico muito forte ali, né? Então, tendo esse componente orgânico, geralmente ele vai se tornar um médium ostensivo. E pela prática, ele vai cada vez mais desenvolvendo essa habilidade, essa faculdade. E se ele aliar ao estudo, melhor ainda, vai ser um médium completo, digamos assim, né? Então vamos lá, continuemos. Do mesmo modo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas nós achamos sempre que é falta de caridade denunciar a falcatrua. Nós, particularmente, sentimos bem isso, né? Nós sabemos, né, embora a nossa penetração e também dos nossos outros confrades que militam nessa área tenha aumentado consideravelmente, e nós sabemos que ainda levamos a pecha de anticaridosos, justamente por fazermos alertas que constam na própria codificação. Veja que há aí uma inversão dos valores. Quem age errado passa a ser o certo, quem propugna pelo certo é o errado. Já pararam para pensar nisso? E aí os ataques são os mesmos. Ah, quem é você para falar de fulano, para falar do espírito tal, para o espírito X, o Y? Ah, mas eu conheço fulano, mas eu não conheço você. Outro dia vieram com uma dessa, né? É azar seu, meu amigo. Mas possivelmente você não conhece a doutrina. Ou acha que conhece. Porque se achasse, não ficaria atrás aí de pessoas. Eu particularmente, não quero seguidor nenhum. Não faço questão nenhuma disso, não vivo disso, não ganho um centavo com o espiritismo, não me traz nenhum benefício material. Eu poderia estar aqui utilizando meu tempo para fazer qualquer outra coisa que me desse dinheiro. Estou aqui por uma questão de consciência, porque eu não consigo, deve ser uma coisa minha, não consigo ver o erro e ficar calado, não tem como. Coça tudo. Coça a minha consciência de ver tanta gente enganada por aí. Eu vou conseguir resolver o problema? É claro que não. Eu sozinho não vou conseguir resolver nada. Nem que eu me junte aos amigos, ao pessoal lá do Allan Kardec TV, que faz um excelente trabalho, né? Ao pessoal da Rai TV, né? E tantos outros aí, o Marco Milani, prefaciador do nosso livro, o Paulo Neto, nosso grande companheiro aí de jornada no Polêmica Espírita. Mas estamos fazendo a nossa parte. Agora, se os outros vão seguir ou não, a gente não pode fazer nada, né? Mas a nossa parte, né, conforme as nossas limitações, porque não somos deuses, não somos perfeitos, pode ser que uma crítica ou outra a gente erre. É possível. Até agora não aconteceu. Tudo que a gente vem apontando como sendo errôneo tem se mostrado cada vez mais errôneo. Agora, no momento que nós errarmos, nós vamos ver, olha, pessoal, não foi bem isso, desculpem, tranquilamente, não tem problema nenhum, né? Mas até agora não aconteceu. Continuemos. Então, não temos o que reclamar. Nós estamos tendo o que merecemos ter. Pela nossa invigilância, pela nossa inoperância, pela nossa inconsequência, pela preguiça de estudar o Espiritismo.
E os invasores são agressivos. Quem tem livraria espírita me diz sempre, eles ligam, eles passam dezenas de e-mails, eles querem vender aquele produto, até que as livrarias compram. Bastaria não comprar. Exato, ó. Bastaria não comprar. É anticaridoso não comprar? Porque não comprando, como nós falamos da outra vez, pronto. Seca a fonte. Nós não estaremos agredindo ninguém. Nada. Nada. Estaremos preservando os interesses da doutrina e, ao mesmo tempo, inclusive, até ajudando aquele que, por vezes, está se comprometendo com essas obras de quinta categoria a não se comprometer mais. Nós estamos até sendo caridosos com aquele que está no erro, porque ele não vai ter mais jeito de ele continuar cometendo aquele erro. Olha como todos saem ganhando. Mas não, a nossa noção de caridade é sempre de passar a mão na cabeça das pessoas, de sempre nos curvarmos, nos escondermos perante as responsabilidades. Nós não queremos o conflito nunca. Nós temos medo do conflito, e conflito nós vamos encontrar a todo momento na nossa vida. Agora, na hora, engraçado que a pessoa ela é individualmente passada para trás na vida física, né? Digamos, a pessoa vive de aluguel e o proprietário vem com um aumento de 50% no aluguel sem ter nenhuma base legal para isso. Você aí vai ficar quieto? Não vai ter que ter um conflito? Inicialmente você vai falar, poxa, o fulano, esse aumento aí ele está fora da lei, ele não se justifica. E aí, se ele disser que não? Você vai ficar caladinho? Vai ficar quietinho? Você não vai recorrer à justiça? Você não vai recorrer aos seus direitos? E por que em termos de espiritismo a gente tem que estar sempre caladinho, aceitando tudo? Por que aí é falta de caridade? Então eu posso dizer também, que se você não aceitar os 50% de aumento do seu aluguel, você está sendo anticaridoso, porque você vai estar indo atrás dos seus direitos, dos seus interesses. Então, essa mentalidade, infelizmente, se apossou do movimento espírita, muito também em função da literatura pseudo-espírita que está aí, que manda você ficar caladinho, que diz que tudo é falta de caridade. Vocês acham que eu não leio esses chamados livros de página aí? Já li todos. E todos é sempre a mesma coisa. É fazer com que as pessoas sejam cordeirinhos. Enquanto o que diz a doutrina espírita? Vocês lembram dessa questão? Por que o bem não prevalece na Terra? O que responde os espíritos? Porque os bons são tímidos. E os maus não são. Então, o que nós temos aí nos livros de página é fazer com que você seja um tímido. Você abaixa a cabeça para tudo, você veja o errado e fique quieto. Porque, segundo eles, isso é caridade. Enquanto na doutrina espírita verdadeira, que é o que foi codificado por Allan Kardec, nós temos lá, por que o bem não prevalece na Terra? Por que o mal é o que prevalece? Porque os bons são tímidos. E os maus são, né, corajosos, eles enfrentam, eles são audaciosos. Esse é o termo que está lá. Os maus são audaciosos. Então nos falta essa audácia. É a audácia de vir aqui pôr a cara para bater em prol de uma causa. Allan Kardec, numa encarnação anterior, provavelmente é uma encarnação verdadeira, e não essa de Chico Xavier aí, foi João Hus. João Hus incomodou a beça. João Hus morreu em função da sua postura. Ele botou a cara dele na reta, como se diz no popular. E morreu lá, pena de morte. E muitos outros grandes espíritos que aqui já tiveram, na maioria das vezes tiveram um fim desses. Por quê? Porque eles ficaram quietinhos?
Porque eles acharam que tudo é falta de caridade? De maneira nenhuma, eles foram lá e peitaram. Ficaram com essa postura tímida, envergonhada. Então as pessoas erigiram modelos dentro do movimento espírita de pessoas envergonhadas, tímidas, que para não desagradar, até barata comiam na sopa porque eu não queria desagradar ao dono, a quem tinha servido ele, ao dono da casa. Rola essa história por aí, que vocês devem conhecer bem. Tinha uma barata na sopa, aí chegaram para o indivíduo, não, você vai comer a barata, porque essa pessoa fez a sopa com muito boa vontade para você, você vai comer a barata sim. Então, isso é bem um símbolo do que querem que nós sejamos. Não os espíritos superiores, mas os espíritos matreiros, que se vestem dessa capa de santidade e são matreiros, que querem que você seja um cordeirinho para tudo. Nem Jesus foi cordeirinho. Você acha que Jesus morreu por quê? Porque ele estava agradando todo mundo, batendo nas costas de todo mundo? E tantos outros, né? Citando Jesus, porque é o maior deles. Então não se trata aí de atacar ninguém, de sair igual um louco, de um destemperado, xingando. Não é nada disso. Mas ter uma postura firme do sim, seja o seu falar. Sim, sim, não, não. E não essa postura dúbia. Inclusive também está no texto bíblico, né? Do indivíduo que não é quente nem frio, ele é morno. E o morno é o pior deles, porque ele não é quente nem frio. Ele não é lá nem cá. Né? Então, reflitamos sobre isso, pessoal. Mudemos a nossa mentalidade, porque isso, né, é uma mentalidade que anda predominando no momento espírita e a gente acaba, de certa forma, internalizando isso daí. Porque a gente vê todo mundo assim, então eu vou fazer assim, porque todo mundo está fazendo assim, eu vou ser assim. Né? Então fica um verdadeiro teatro, onde ninguém é efetivamente o que é. Né? Ah, nossa, fulano no centro espírita, ele fala baixinho, né? Ele é todo assim. Ah, eu vou falar assim também, né? Porque deve ser uma espécie de... Quer dizer, vestir um papel ali, porque às vezes o indivíduo nem é assim lá fora do centro, mas chega no centro, ele veste essa capa, né? Então nós estamos vestindo capas dentro do movimento espírita, né? Bem, vamos lá, continuemos com as nossas reflexões aqui. Enquanto a gente não conhecer a obra, não compra. Conheço pelo Brasil umas poucas federações, não passam de 5 na mão, que tem um corpo de companheiros. Não precisa muito, 3 para desempatar, companheiros de bom senso, para ler essa livrarada que chega das editoras. Eles leem, um passa para o outro, ou cada um tem um, anota o que for para anotar, e a federação decide se vai vender, se não vai vender, se vai comprá-los, se não vai comprá-los. E pronto. Ninguém briga com ninguém, mas defende o seu território. Porque uma pessoa que compra uma obra de má qualidade no centro espírita sai jurando que aquela obra espírita foi comprada no centro. Exatamente, muitos não entendem isso, né? Em busca talvez de uma liberalidade, de uma liberdade, elas dão ensejo à libertinagem. Não estamos falando da libertinagem sexual, estamos falando da libertinagem em relação a isso, a se vender qualquer coisa, né? Então, como bem disse o Raul Teixeira, né? De fazer essa triagem do que vai ser vendido no centro, para que essas obras não alcancem, né, os leitores. Os leitores vão poder comprar em outros lugares? Podem, mas pelo menos o centro espírita não está responsabilizado por aquilo. Ela compra lá pela internet, compra na livraria física normal lá, mas no centro espírita ela não vai achar. Porque daí ela não sai do centro espírita achando que aquilo ali é espiritismo. Enquanto lá fora, ela já vai, opa, essa obra vendeu na livraria Saraiva, mas não vendeu no meu centro. Será por quê? Então ela já vai ficar, opa,
E vou ter que ler aqui com mais atenção. Agora, se vender no centro ou se tiver na biblioteca, é como se fosse referendado pelo centro, ou pela federação, enfim, pela instituição lá, né? Então, na época de Kardec, Kardec até foi bem, teve uma ideia, uma noção muito mais liberal em relação a isso, em função dos tempos que ele vivia. Até a obra de Rustem ele colocou lá no catálogo lá de obras. Obras que atacavam o espiritismo, mas isso é na época dele, na conjuntura que ele vivia. Hoje o espiritismo já está consolidado, digamos assim, né? Ele já atinge um número muito maior de pessoas. Já existem centros aí que tem mais de 100 anos no Brasil, por exemplo. E aí, o que hoje em dia a pessoa vai concluir, se ela acha uma obra antidoutrinária no centro, é que aquela obra é doutrinária e não antidoutrinária. Né? Então é preciso que a gente entenda o pensamento de Kardec, mas sem também, a gente tem que ver a situação que era na época que Kardec incluiu esses livros no seu catálogo e hoje são coisas completamente diferentes, né? Ou com muitas diferenças, né? Temos que levar isso em consideração. E por que um centro espírita vende obra de má qualidade? É porque ele também é de má qualidade. Não há nenhum sentido nisso. Se é só para ganhar dinheiro, a gente põe acarajé, põe caruru, põe não sei de quê, e vende, dá mais dinheiro e o povo come e se alimenta melhor. Então, cabe-nos aos espíritas, e não aos evangélicos, não aos católicos, não aos budistas, ter cuidado com aquilo que estamos incrementando no nosso movimento. É graças à nossa acomodação intelectual que a aventura está surgindo no nosso arraial. Lamentavelmente. Logo, particularmente, eu sempre evito de tanger essa questão, porque ninguém gosta de ouvir. Somos nós, temos sido nós, os responsáveis por essa proliferação de má qualidade na nossa literatura espírita. E isso foi dito, pessoal, mais ou menos 10 anos atrás, onde a internet não estava ainda tão popularizada, né? Já existia, mas não era tanto como hoje, né? E hoje a gente inclui a questão dos programas ditos espíritas, em canais ditos espíritas na internet, onde a gente vem notando a mesma coisa do que acontece na literatura, que são indivíduos transmitindo uma série de informações antidoutrinárias, fantasiosas, como sendo espiritismo. E quando a gente vai ver lá, o canal tem milhares de subscribers, né, os assinantes lá, tem milhares de visualizações. Então, a gente está podendo verificar em que isso vai acabar se constituindo, né, numa massa de desinformados. Né? Então, os ataques continuam. Primeiramente foram os livros e agora através da internet. Né? O Mozart Rosa, nosso outro amigo aqui, diz: Arthur, mais uma vez, está 100%. Obrigado, Mozart. Tranquilo, a gente está fazendo a nossa parte, né? Como inclusive eu sei que você faz, o Marcondes faz, o Sérgio Mar faz, né? Muitos de vocês já conhecem há um bom tempo e sei que é assim, né? Então, agradeço aí pelo estímulo. Então, é muito preocupante. Aí vem o bonitinho, né? Nos diz assim: ah, mas você está falando isso porque o seu canal não tem muita gente. Não tenho preocupação nisso. É claro que eu gostaria que, tanto do meu canal como de muitos outros, que sei que fazem um trabalho honesto em termos de doutrina espírita, tivessem mais pessoas, mas eu não estou atrás disso. Né? Mesmo porque o que está atrás, o que está por trás desses canais é a monetização pura e simples.
né? Então, eles falam aquilo que as massas querem ouvir. Enquanto eu, muitas das vezes, venho aqui falar de coisas que muita gente não quer ouvir, que acha até que é anticaridoso. Então, não estou preocupado com o que a maioria vai falar. Claro que chegar um amigo nosso, como o próprio Sérgio Marcondes, Mozart, enfim, esses nossos amigos, o Paulo, o Paulo Neto, o Lucas Berlança, Érico Pacheco, dizerem para mim: Arthur, acho que você está pegando pesado, acho que você errou nisso. Opa, vou me corrigir, porque eu sei que ali tem conhecimento, ali tem sabedoria. Agora, agradar a indivíduos que mal sabem o que é o espiritismo, infelizmente, a gente não vai agradar, porque esses estão acostumados com a ilusão, estão acostumados com a fantasia. Eles querem continuar se enganando com esses livrecos, com esses canais trazendo uma série de conceitos completamente antidoutrinários e sensacionalistas. Bastaria que nos nossos grupos de estudos nós começássemos a trazer à tona, em torno do Kardec, os clássicos, os livros da mediunidade séria, que Chico nos deixou, que Ivone Pereira nos legou, que Divaldo vem recebendo há 60 anos. Aí é que nós temos uma leve discordância com o Raul Teixeira, porque, como nós já falamos anteriormente, mesmo nessas obras do espiritismo, do movimento espírita brasileiro, nós já há algum tempo temos encontrado problemas, né? Então, de qualquer forma, são obras que devam também, né, ser analisadas com o mesmo critério que nós analisamos todas as outras, né? Porque, embora sejam indivíduos sérios e tudo mais, né, como já aqui mencionamos, né, não estão imunes a trazerem mensagens equivocadas, né? Então, respeitamos, obviamente, a opinião da Raul Teixeira, só discordamos de que essas obras tenham que ser lidas de olhos fechados. Não, o critério permanece o mesmo para todas as obras, sem exceção. Tá? Não é porque vieram sobre através desses médiuns que nós temos que aceitar pura e simplesmente. O espiritismo não é assim. Nada contra o Divaldo Franco, nada contra Ivone Pereira, já desencarnada, nada contra o Chico Xavier enquanto pessoa, mas o critério tem que ser único. Senão a gente está sendo parcial. Ah, por que você falou lá do Hercílio Mais, mas não falou do outro médium? Eu vou estar sendo parcial, então eu tenho que usar o mesmo critério. Se eu acho errado lá, eu tenho que achar errado cá. Então é isso que nós procuramos fazer, por isso que cada vez mais foi se ampliando esse nosso horizonte aí. Começamos com a análise do ramaticismo e do rustenismo, e depois fomos para críticas literárias do que veio através de Chico Xavier. Nós já falamos aqui algumas coisas, Divaldo Franco, né? Daqui a alguns dias vamos lançar um sobre o Divaldo Franco e Ramatiz, onde o Divaldo Franco elogia o Ramatiz. Nós vamos discutir essa questão, né? Com um áudio que está por aí na internet, todos sabem da existência desse áudio, onde ele apoia o espírito Ramatiz. Vamos analisar que situação é essa, né? E toda e qualquer pessoa, né? Então a gente tem que ser justo, né? E não ficar apenas escolhendo um ou outro e deixando rolar para outros indivíduos, né? Não faz o menor sentido isso. Para que nós tivéssemos um respaldo à orientação kardeciana, mas tenho visto livros, meus irmãos, tem me chegado ao contato, às minhas mãos, em que o mentor espiritual conta piadas pornográficas. E o mentor espiritual dá banana para os outros espíritos. Mentor. Então o que vai esperar do povão? E Raul Teixeira não está inventando nada, pessoal. O que Raul Teixeira está nos dizendo, eu já tive essas obras nas mãos,
E o interessante nesse espírito, eu vou dizer qual que é, tá? Que é o Luiz Sérgio. Com o Luiz Sérgio aconteceu um fato interessante, porque eu acompanhei tudo, né? A gente que faz crítica literária tem que estar atento a tudo. Tem que, às vezes, comprar o livro, vai gastar dinheiro, vai ter que ir tempo, né? O Luiz Sérgio ele começou através de uma médium. E lendo essas obras do Luiz Sérgio por esta médium, elas eram tranquilas. Não traziam nada assim de exotismo, de antidoutrinário. É uma obra bem escritinha, assim, né? Sem grandes problemas. E aí, uma outra médium diz ter começado a receber as mensagens do Luiz Sérgio. E aí que a coisa começou a degringolar. E aí começaram essas situações aí que ele está se referindo, tá? De conteúdos nada a ver, né? Até completamente impróprios, né? Para esse tipo de literatura, né? Então, nós sabemos bem do que ele está falando, porque nós fizemos esse trabalho aí de análise. O Leandro Ciarline, agradecemos aí a participação dele, diz: Arthur Azevedo utilizando a razão como Kardec nos ensinou. Muito longe, né, de ser um Kardec, eu sei que você não quis dizer isso, mas a gente está tentando, né? Estamos tentando seguir os passos do nosso codificador. É o mínimo que a gente pode fazer. Nós estamos longe de ser um deles, eu sei que você não disse isso, mas nós temos essa convicção de que não podemos nem querer ser mas seguir os passos a gente procura sim, né, através do que a própria doutrina espírita nos fala. Agradecemos aí o comentário do Leandro. Bem, e aí o interessante, voltando um pouquinho aqui ao Luiz Sérgio, é que um centro no qual eu participei aqui em Niterói, não vou falar o nome porque não fui autorizado, começou a fazer análise desses livros do Luiz Sérgio. E eles tinham uma reunião mediúnica. E assim que o grupo de analistas do livro deu o veredito de que aquelas obras não deveriam ser vendidas, começaram a aparecer na reunião mediúnica espíritos se dizendo da falange do Luiz Sérgio e, assim, muito raivosos, ameaçando, né? E sempre com aquela, quem são vocês? Né? E com aquelas ameaças todas, quem são vocês para contestar, que não sei o quê. Então, ali, eles mostraram verdadeiramente o que são. Então, não é exagero, pessoal, quando a gente fala que são as sombras que estão por trás disso aí tudo. Eles querem ver a derrocada do espiritismo. E se utilizam de médiuns incipientes, muitas das vezes, descompromissados, e às vezes até de boa fé, para destilarem o seu veneno, né? Então, nesse caso aí, especificamente do que nós acabamos de falar, isso ficou muito patente. Um confrade me mostrou um livro em que o autor do livro, autor do livro, benfeitor entre aspas, descreve as coxas morenas de uma mulher como se estivéssemos lendo uma revista pornográfica. Ele descreve com detalhe os meneios da coxa. Agora, onde é que descrever os meneios de uma coxa de mulher é espiritismo? É literatura espírita? Então a pessoa acaba de ler aquela página, está tão excitado sexualmente como se tivesse lido uma revista pornográfica. Não foi ninguém que me contou. Eu vi. O livro estava na minha mão. E o dirigente espírita me mostrando, Raul, vê se isso é possível. Eu digo, tanto é que está aí na sua mão. O que não é admissível é que isso tenha acesso ao nosso movimento. É que isso seja comprado pelas instituições espíritas. Nós deveríamos fazer a barreira, sem brigar com ninguém. Nós somos espíritas. Então vamos ver o que é obra espírita. Para que um livro seja espírita, não basta ele ter sido mediúnico. Tem muitos espíritos do mal escrevendo. Há muito obsessor escrevendo.
Ele tem que estar apoiado, assentado na codificação. Se não estiver respaldado na codificação, nenhuma obra será uma obra espírita, ainda que seja espiritualista, ainda que seja mediúnica. Mas nós, os espíritas, precisamos ter consciência disto. Não ir atrás do livrinho baratinho de R$2. E nem todo livro ruim é baratinho de R$2. Também eles são ousados, eles cobram bem caro. Isso nós também constatamos, né? Nós somos daqueles que procuram ir à Bienal do Livro para saber como é que está a situação, e que nós verificamos que muitas obras de péssima qualidade, né, são bem caras, né? São apresentadas como espíritas, ou, enfim, tentam fazer algum paralelo com o espiritismo e custam aí 70, 80, R$100, com papel couché, com a capa super bem elaborada. Essa é uma outra maneira de tentar passar uma qualidade que ela não tem. Novamente, não somos contra um livro bonito exteriormente, mas o que esses indivíduos tentam fazer é, né, deixar a coisa bem floreada na aparência, para que aquilo também adquira uma respeitabilidade, né? Então tenhamos cuidado. E outra coisa que nós verificamos é que os estandes na Bienal do Livro, que quanto maior o estande, maior o dinheiro que foi investido ali. Não é de graça que você coloca um estande numa Bienal. E quanto maior o espaço, mais alto você vai pagar, mais caro vai ser. E justamente essas obras aí que têm nos preocupado recentemente, dos ETs, né, e tudo mais, tinham os estandes mais caros, porque eram os maiores. Então o pessoal está com dinheiro. E se esse pessoal está com dinheiro, é que tem gente comprando. E se tem gente comprando, é que tem uma massa de cada vez mais pessoas ignorando o que é o espiritismo, confundindo o espiritismo com essas baboseiras que tem por aí, né? Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Na medida das nossas possibilidades, nós vamos trazer claramente essas obras, mas são tantas que não dá. É muita coisa, a gente ficaria aqui a vida inteira. Então, o ideal não é vocês esperarem X ou Y estarem dizendo para vocês. O ideal é vocês mesmos verificarem, né, o que é bom, o que não é ruim em termos de literatura espírita, né, se é espírita ou não. Esse é o ideal, mas infelizmente algumas medidas têm que ser feitas, têm que ser seguidas, para que o prejuízo não seja tão grande aos espíritas, ou pelo menos aos neófitos, aos iniciantes, aqueles que estão começando. Ou mesmo tem gente aí com muitos anos que continua sem muita noção, né? Porque não está no espiritismo, mas o espiritismo não está nele, né? Vai lá, toma o passe e vai embora. Vai lá, ouve a palestra de meia hora, 1 hora, vai embora. E não se consegue domínio sobre nenhuma matéria, nenhum assunto fazendo isso. Você tem que ter uma continuidade, você tem que ter um aprofundamento, né? Tem que procurar se cercar de mais informações, enfim, dedicar-se, né? Então, não adianta ter muitos anos de espiritismo se você efetivamente não estudou, né? Às vezes a gente encontra a pessoa que está com 2, 3 anos de espiritismo e sabe mais do que quem está há 20, 30. Por quê? Porque ela se dedicou, ela mergulhou no assunto. Enquanto o outro está ali na base da homeopatia, ela está de gota em gota. Gotas homeopáticas de espiritismo 1 vez por semana. Aí, meu filho, vai virar a vida inteira, você não vai ser o espírita realmente conhecedor da doutrina, né? Isso também acontece em qualquer matéria. Eu sou professor e já há muitos anos também, e sei que às vezes o tempo é relativo, né? Porque às vezes a pessoa se dedica tanto em tão pouco tempo que se torna especialista em pouco tempo, enquanto outra que se diz ali conhecedora e que está naquilo, mas estuda pouco, né? Não tem o conhecimento daquele que já está há pouquíssimo tempo, né? Então acontece bastante isso.
para zombar da gente. Aliás, de quem compra. É só ter cuidado. Montar a barreira natural do exame, como recomenda Kardec, examinar. Mas o povo tem uma preguiça de ler, fenomenal, vai examinar o quê? Ah, deve ser bom, põe lá para vender. Não, esses vão vender bastante. Então pronto, é um comércio como outro qualquer, de má qualidade. Vamos ter esse cuidado, meus irmãos, porque essa responsabilidade nos pertence. Nós, os espíritos. Ah, vai fazer o índice proibitório? Não. Índice proibitório é se a gente pusesse o nome de todas elas e publicasse. Nós vamos frear a entrada delas em nossa casa. Estamos concordantes com essa proposta do Raul Teixeira, realmente. Frear. Como ele bem falou, não se trata de erigir aí um Index Librorum Prohibitorum, né, que era a lista dos livros proibidos da Igreja Católica. Não se trata disso. Mesmo porque não temos autoridade nem possibilidade de proibir nada. E nem somos favoráveis à proibição pura e simples, mas sim dos centros se protegerem aos seus aos indivíduos, principalmente aqueles que estão ingressos na doutrina há pouco tempo, não compactuarem com o erro, né? Porque existe uma responsabilidade. Se a pessoa quiser ler, ela vai atrás, compra, não podemos fazer nada em relação a isso, né? E o que temos que fazer paralelamente é reforçar o estudo das obras da codificação nos centros e também nos nossos estudos pela internet. É isso que nós temos que fazer, para tentar alcançar o maior número de pessoas, mas sem recorrermos a expedientes como os outros têm se utilizado, sensacionalismo barato, de informações sem nenhuma base, nem científica, nem lógica, nem espírita, nem nada, como tem acontecido por aí. Exploração da mediunidade, né? Às vezes uma mediunidade que nem existe, é só uma maneira do indivíduo se projetar, de adquirir respeitabilidade, né? Então fazer um trabalho sério, né? Onde cada vez mais as pessoas vão se interessar menos por essas obras de má qualidade. Então a proposta, acredito, mais acertada no meu ponto de vista, seja essa. O Sérgio Mar diz o seguinte: infelizmente existe um passatempo emocional e não um interesse em se aprofundar no estudo sério do Espiritismo. Exatamente, Sérgio, exatamente isso. Pessoas encaram isso aí como um passatempo, esses romances que são aí divulgados e publicados, em vez de estar lendo ali Sabrina e aquelas revistas das bancas que antigamente, elas substituíram pelo romance mediúnico e ali é um passatempo. Ela não tem compromisso nenhum com a própria melhoria, com o próprio aprofundamento, nada. É realmente um passatempo. Muito bem lembrado aí. E vamos para a parte final da exposição da Raul Teixeira e também as nossas considerações finais. Que eles vendam onde quiserem. É muito importante os espíritas assumirem posição. Senão nós vamos ficar essa coisa chata. Essa coisa, não, é falta de caridade. Quer dizer, a falta de caridade é a gente denunciar o mal. Mas não é falta de caridade o espalhamento do mal no meio popular. Aquilo que nós já falamos e falamos no início, né? A total inversão de valores no próprio meio espírita, que seria justamente o último lugar onde poderia ter essa inversão de valores. Veja como que o movimento espírita brasileiro está distanciado da mentalidade espírita verdadeira. Como já dissemos, fazer o mal pode passar tranquilo, mas quando se alerta contra o mal é falta de caridade. Pessoal, veja se faz sentido uma coisa dessa. Isso é muito sério. O que fizeram com a cabeça das pessoas é muito sério. Já tive vários problemas em grupos de WhatsApp, tudo, em grupos até de centro,
fazendo alertas bem, não é alerta só de boca, mostrando aqui, pessoal, olha, isso aqui não faz sentido, olha o que aconteceu. A pessoa te diz que você é um anticaridoso. Mas como você... Não pode. Né? Enquanto Kardec, o próprio codificador da doutrina, nos fala para fazer essa análise. Lá no meu site, o espiritismocomkardec.com, que eu convido vocês a visitarem, eu coloco lá, quem acessa pelo computador, pelo notebook, vai ver lá algumas frases de destaque de Allan Kardec e dos espíritos da codificação, onde há ali uma série de alertas, e não tem tudo ainda, é porque não teve espaço. E aí, onde nós transcrevemos uma série de alertas de Kardec e dos espíritos acerca desse mesmo assunto. E aí, por exemplo, no Livro dos Médiuns consta o seguinte, no item 98, nunca será demasiado repetir, não aceiteis nada cegamente, que cada fato seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. E o que diz o movimento espírita? É falta de caridade. Kardec diz, observai, aliás, Kardec não, Santo Agostinho, na Revista Espírita, 1863, observai e estudai com cuidado as comunicações que recebeis, aceitai o que a razão não recusar, repele o que a choca, pedi esclarecimento sobre as que vos deixam na dúvida, tendes aqui a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem medo de as ver desnaturadas, as verdades que separáveis sem esforço de seu cortejo inevitável de erros. E como que o movimento espírita aceita isso? Não aceita, diz que é falta de caridade. Alerta sobre o grau de elevação dos espíritos, falando que existem espíritos meio sábios, falsos sábios, presunçosos, sistemáticos e até hipócritas. Como que o movimento encara isso? Como falta de caridade, você está julgando os espíritos. Você não pode ser juiz de ninguém. É assim, são esses sofismas que demonstram como que as pessoas estão numa hipnose. Isso é uma hipnose. Porque não tem embasamento, não há nada na doutrina espírita que diga isso. O que essas pessoas estão alegando? Nada. Allan Kardec, na Revista Espírita, 1863, todas as precauções são poucas para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência no interesse da causa. Olha aí. Há excesso de prudência no movimento espírita? Nenhum, muito pelo contrário. O Raul Teixeira está dizendo aí. Tudo que aparece é espiritismo. Então, tá aí. Veja quem quiser ver. É uma questão individual. Não vai ser o Herculano Pires, não vai ser o Deolino Amorim, o próprio Kardec que vai mudar isso. É uma questão de escolha, de discernimento de cada um. Né? Então vamos ver o fechamento aí do Raul Teixeira. Então nós estamos mordendo a cauda. Estamos nesse círculo vicioso em que o mal é querer o bem. Temos que ter bom senso para ajudar a saúde do nosso movimento espírita. É isso aí, pessoal. Agradecemos a vocês aí pela oportunidade, né, pelo tempo que se dedicaram a nos ouvir. Foi uma grande satisfação e que essas nossas considerações possam aí alcançar o maior número de pessoas, né? Uma vez que nós temos que acordar. O movimento espírita tem que acordar em relação a esse ataque, palavra utilizada pelo próprio médium Raul Teixeira, das sombras organizadas. Inclusive, ele tem um livro, né, onde o espírito Camilo nos fala exatamente isso, que é um ataque das sombras organizadas, né, contra o movimento espírita para
fazer que o espiritismo não cumpra com a sua missão, que é o esclarecimento, que é a libertação, que nos liberta do misticismo, nos liberta do próprio materialismo, né? E aí fica cada um querendo tornar o espiritismo aquilo que ele bem entender que seja, né? Isso sem ter nenhum embasamento teórico para isso, apenas uma vontade individual ou de grupos, né? Porque agora tem uns grupos, né? Grupos que, inclusive, têm investido aí milhões para que certas ideias sejam propagadas, porque eles sabem que eles vão investir milhões e vão ganhar muito mais que isso, porque tem editora que vive disso, né? Então criam essas fantasias, criam essas ideias, essas informações sem pé nem cabeça, né? E aí fazem com que essas obras cada vez mais adquiram interesse. Então é a exploração, por exemplo, de transição planetária, é a ideia de que Chico Xavier foi Kardec, livros aí de histórias completamente fantasiosas, né? Sem embasamento científico, sem embasamento histórico, né? Livros que se pretendem históricos e falar do passado e que contêm erros ali crassos, né? Em relação à própria história, acontecimentos históricos. Então, agradecemos aí a todos que participaram conosco aqui ao vivo, né? E também agradecemos a todos que nos assistiram, mesmo com o nosso estudo já gravado, né? Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, terá aí a vantagem de saber quando nós vamos colocar alguma coisa nova no nosso canal, né? Ativa ali o sininho, que é justamente para isso. Quando nós entrarmos, inclusive ao vivo, né, vai ser notificado. Se puder assistir bem, se não puder, vai deixar para um outro momento, né? E vai poder ficar aí a par do que acontece no movimento espírita, uma vez que somos, dentre outros, né, outros divulgadores que estamos procurando sempre estar afinados com o que ocorre no movimento e trazer aí as nossas considerações, tanto positivas, né, elogiosas, quanto também as não elogiosas, as críticas, né, porque nem tudo é perfeito e a gente tem que procurar contribuir para que as coisas melhorem e não piorem, né. Então agradecemos mais uma vez e até uma próxima oportunidade. E acompanhe o Polêmica Espírita lá na Rai TV, né, que ocorre a toda quarta-feira, 20h30, tá? Nós lá tratamos muito bem sobre essa questão aí de Chico Xavier ter sido Allan Kardec, o nosso querido pesquisador, estudioso espírita Paulo Neto, desenvolveu esse trabalho de quase 2.000 páginas, 1.500, né, páginas, sobre esse assunto e nos traz um esclarecimento bastante racional, lógico, né, sobre toda essa questão aí, tá bom? Agradecemos mais uma vez e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.